Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto em busca de alegria. Porque no espaço da casa espírita também nós precisamos cultivar essa virtude da alegria, que movimenta as nossas energias e nos impulsiona a alcançar os nossos objetivos, as nossas realizações, a gerar saúde, paz, luz e esperança. Porque no abismo das nossas almas, muitos de nós carregamos dores, sofrimentos, dificuldades inenarráveis. E atravessamos as agruras do corpo físico, buscando vencer com esperança as provas que nos são apresentadas pela espiritualidade. Então, a alegria, nesse aspecto, ela é um fenômeno da alma que a espiritualidade utiliza para fortalecer o nosso espírito para o dia a dia. Então, alegria a todos. Para nós é uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês novamente na Casa de Glacos. Estivemos aqui o ano passado, em outubro do ano passado. Como funciona o relógio do tempo, né, gente? Em outubro do ano passado, inauguramos um novo ciclo de aprendizado na nossa caminhada a nível de evolução. Nós poderíamos começar esse estudo de diversas formas. Esse capítulo é um capítulo do Evangelho, capítulo 23, a moral estranha. Eu acredito que muita gente aqui leu o Evangelho segundo o Espiritismo, não lê, gente? Muita gente aqui já deve ter lido algumas passagens desse capítulo. E muita gente tem dificuldade de entender essa passagem, de compreender esses enunciados possivelmente proferidos por Jesus. E por que nós estamos falando possivelmente? Porque o aramaico, naquela época, era uma língua de muito poucos recursos de expressão. E às vezes se pronunciava uma palavra e ao mesmo tempo ela teria 10 significados diferentes. Então você poderia proferir uma palavra e ela ser interpretada de 10 formas diferentes. Mas com o passar do tempo, os enunciados do Evangelho, que propriamente ditos não foram escritos por Jesus, mas sim por diversas pessoas, e que eram copiados sucessivamente por pessoas que às vezes não conheciam a língua na sua origem, não é? Ouviram esses enunciados de pessoas que também ouviram de terceiros, e daí por diante o Evangelho era copiado de diversas formas por diversas pessoas que ouviam de diversas pessoas que interpretavam de diversas formas. Mas nós precisamos de lembrar que diante disso tudo, nos diz Emmanuel, que o Evangelho em si não perdeu a sua essência. E que os espíritos, na verdade, têm o grande objetivo de que a gente possa entender o conceito essencial da mensagem de Jesus e não ficar mergulhado apenas na letra, na interpretação, muitas das vezes rudimentar, porque nós também não possuímos o conhecimento da língua, as expressões da língua. Então, eu sempre digo muito, Emmanuel diz isso também, nós ainda não entendemos Jesus. Nós ainda não compreendemos Jesus na sua essência. Eu também sou professor e a gente fica sempre se perguntando
Qual é o papel de um professor? Aqui nós devemos ter vários professores. E, aliás, todos nós somos alunos e professores ao mesmo tempo, não é? Então, qual é o papel do professor? Muita gente vai dizer, o papel do professor é ensinar. Mas vai muito mais além do que isso. O papel do professor é fazer-se ser entendido. Porque não basta apenas transmitir um conhecimento, mesmo que de forma espetacular, e quem o tiver recebendo não entender, não compreender. E, portanto, não conseguir colocar em prática, porque não entendeu, não assimilou o que foi passado. Não é verdade? Então, nós temos muita essa dificuldade. E porque nós temos essa dificuldade, nós não conseguimos vivenciar os ensinos do Cristo. Simplesmente não conseguimos. Porque trajamos nos nossos corações, nas nossas almas, enraizados ainda a síndrome da maldade, do ódio, da raiva, do orgulho, da vaidade, e assim sucessivamente. Então, numa belíssima mensagem do Emmanuel, nós poderíamos pegar aqui o livro Consolador, o livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, e nós teríamos, por exemplo, a gente faz muito isso, não é? De dar uma aula doutrinária sobre os enunciados da passagem. E aí realmente seria uma aula de doutrina espírita, o que, aliás, não comporta uma reunião pública, porque aqui nós temos pessoas de conhecimento de vários níveis, mas nós vamos imaginar que a pessoa que frequenta uma reunião pública, muitas das vezes está chegando à casa espírita pela primeira vez, muitas das vezes nunca leu uma obra espírita, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, penetram o ambiente da casa espírita buscando o acolhimento para a chaga que carrega naquele momento. A dificuldade, o desespero, um problema de saúde, um problema de família. E o que essa pessoa vai assimilar de uma aula de doutrina espírita? Quase nada. Ela não vai entender quase nada. Então, acaba que o papel dos espíritos, da casa espírita, nesse momento de encontro, é o momento que os espíritos utilizam para tocar os nossos corações. Lembrou-se muito bem o nosso companheiro, quando ele fala do encontro do espírito Emmanuel com Jesus, num momento de extrema fragilidade, de extremo sofrimento, porque ele vai ao encontro de Jesus a contragosto para encontrar-se com Jesus às escondidas, para simplesmente realizar um desejo da sua esposa, que procurava a intercessão de Jesus para a cura da sua filha, que estava extremamente doente. Mas mesmo assim Jesus o recebe. E mesmo assim Jesus intervém e cura-lhe a filha por causa dos méritos da mãe. Mas ele diz a Emmanuel: por que me procuras desta forma, irás durante os séculos de sofrimento aprender a lição primorosa da luz e do amor. Então Emmanuel, numa mensagem belíssima, e nós vamos estudar esse livro todo, tá, gente? Porque senão não é um estudo, entendeu? E quase que não está fazendo calor, né? Então vamos lá, eu vou pedir licença para ler para vocês. Eu não gosto muito de ler porque às vezes fica maçante, mas nesse caso eu vou ter que ler. Então diz Jesus aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, só um minuto que eu abri
na passagem errada, tá? Na verdade, a passagem é essa. Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas de Jesus divino. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se nos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção entre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando-se à morte. No entanto, Jesus também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora contra a guerra do mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, nós estamos ouvindo aqui a mensagem de um espírito que conheceu pessoalmente Jesus na sua existência há 2 séculos atrás. Reencarnou sucessivas vidas para resgatar os erros pretéritos e se tornar um espírito de grande sabedoria e de muita utilidade no trabalho com o Cristo nas falanges que trabalham na terra. Então, toda a mensagem de Jesus estava centrada e está centrada na continuidade da vida, na vida futura. Porque se nós tirarmos do ensinamento de Jesus esse conceito de imortalidade da vida, todo o trabalho de Jesus perde o sentido. Então, todo o ensinamento de Jesus está centrado em cima desse conceito básico. Mas nós ainda não conseguimos entender que nós somos espíritos imortais.
Nós ainda não conseguimos apreender esse conceito. Nós ainda não entendemos esse conceito de que nós somos espíritos imortais. É básico isso. É como se a gente estivesse em sala de aula, dando uma aula de introdução à física para os alunos, básica. Então nós precisamos de assimilar, porque nós não estamos ouvindo a mensagem de Jesus pela primeira vez. Podemos estar ouvindo na casa espírita pela primeira vez, mas nós somos espíritos com bilhões de anos de experiência em todos os campos, inclusive na questão religiosa. Mas no quesito amor, nós ainda somos crianças espirituais. Estamos encarnados hoje, amanhã já poderemos estar desencarnados. Então, quando nós aprendemos que nós somos espíritos, o centro da nossa vida, ele se transforma por completo. Porque todas as atitudes que nós passamos a tomar diante desse conceito aprendido, ela é diferente. Nós começamos a enxergar as nossas dificuldades, não é? Os nossos sofrimentos, e passamos a mudar, a transformar de forma significativa as nossas atitudes. Então, trabalhar no bem, fazer o bem, não sofrer diante das dificuldades materiais, e a própria espiritualidade nos fala isso. O espírito que precisa de muita coisa material para poder viver, ainda é um espírito fraco. Nós não estamos falando que nós não precisamos das coisas materiais, precisamos todos. Isso é inegável. Aliás, nós todos trabalhamos para conquistar uma vida digna socialmente e materialmente com o suficiente para podermos atravessar essa existência. Isso é inegável. Mas muitas das vezes nós sofremos mais pelo que nós não temos, você já reparado? O quanto a gente sofre por aquilo que a gente não tem. E é disso que Jesus vinha falar. Para que a gente possa entender, nós somos espíritos viajando no tempo. Estamos aqui agora, mas daqui a pouquinho nós vamos estar em outro lugar. E o que é que nós levamos com nós? Eu estou aqui, estou falando para vocês e pensando, ontem, por exemplo, eu estava perto de uma pessoa encarnada que hoje está enterrada. Desencarnou ontem. Hoje, eu não fui no enterro dela, mas hoje ela está enterrada, está desencarnada. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. Eu, por exemplo, moro em Lagoa Santa, não sei se eu vou chegar encarnado em Lagoa Santa. Qual que é o problema? Nenhum, eu sou espírito. O difícil é assimilar isso, né, gente? Eu sou espírito. Vocês acreditam que são espíritos imortais? Tem alguém aqui que não acredita que é espírito imortal? Muita gente está falando assim, puxa vida, eu acho que eu nunca falei na reunião dessa dirigente, né? E eu já até brinquei com ela. Então, ela deve pensar assim, vocês também devem estar pensando, mas o menino veio na casa espírita para perguntar se a gente acredita que é espírito imortal? Parece uma pergunta singela, simples, não é verdade, gente? Mas de longo alcance. Porque a espiritualidade nos diz, é só pegar a obra do André Luiz que vocês vão ver, que 99,9% das pessoas que desencarnam, que morrem, propriamente dito, né? Porque morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. O corpo morre,
mas a maioria das vezes o espírito não desencarna, ele fica preso ao corpo físico. Os espíritos nos dizem o seguinte, inclusive os espíritas, tá, gente, de carteirinha, a maioria, além de ficar preso ao corpo físico, não sabem que desencarnaram. É tão sutil que a gente não sabe, vou usar essa palavra aqui um pouco inadequada, que morreu. Alguém aqui já desmaiou e voltou, gente? A gente não sente o que aconteceu com você. Então, se você pudesse abrir os olhos do espírito aí na rua, ou mesmo aqui dentro, vocês iriam ver o número de pessoas que transitam nesse espaço sem o corpo físico, que são trazidas a essas reuniões com a gente para tratamento, para orientação, para resgate. Às vezes o espírito está aí na erraticidade perdido há séculos. Entendeu? E não sabe o que aconteceu com ele. Chega à reunião espírita, da casa espírita, ou no templo religioso, mas principalmente na casa espírita, a espiritualidade acolhe esse espírito e orienta esse espírito. Orienta. Por isso que Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estava falando de religião. Porque as duas asas de evolução do espírito, quais são? O amor e o conhecimento. Então, nesse aspecto, o conhecimento de como funcionam os mecanismos da vida. Porque a preocupação de Jesus era exatamente essa. Trazer para nós esses conhecimentos. Porque Jesus é um espírito que tem bilhões de anos de existência, de experiência. Entenderam? Então, conhecimento, acima de tudo, nesse aspecto, muito conhecimento. Porque se você sabe quais são os seus objetivos, se você sabe o que te aconteceu, você saberá por si próprio resolver a maioria dos seus problemas. Então nós temos milhares de pessoas desencarnadas que não sabem o que aconteceu com elas. A pessoa morreu, desencarnou, continua comendo com você na sua cozinha. Você chega à casa da pessoa, não é o meu caso, tá? Porque eu não tenho essa mediunidade. Mas você chega à casa da pessoa, que tem alguém desencarnado, aquele espírito está lá. Você senta na mesa para almoçar, ele está lá almoçando com você, porque ele não sabe o que aconteceu com ele. Então, quando Jesus vem trazer esses ensinamentos para nós, Jesus, propriamente dito, tinha a preocupação de que a gente aprendesse a essência, esse conceito. Porque é um projeto pedagógico de crescimento, de desenvolvimento. E o Espírito, assim como os alunos, ele passa por esse processo de desenvolvimento do seu intelecto. E vai absorvendo tudo isso para se tornar um espírito mais elevado, moral e espiritualmente. Então, esses conceitos da moral estranha, que propriamente ditos não foram proferidos por Jesus da forma como muitas religiões pregam, ou como muitas pessoas entendem, mas sim voltados às batalhas interiores que todos nós travamos com nós. Então, aprendemos o primeiro conceito, que somos espíritos. Somos seres imortais. Sabemos que só morre o corpo físico, que o espírito vai continuar vivo e vai utilizar-se dos recursos que se desenvolveu durante a sua última encarnação para estar em paz, em equilíbrio ou em estado de sofrimento. E é exatamente isso que nos preocupa.
Porque os espíritos nos falam o seguinte, que ao desencarnar, claro que de forma generalizada, mas principalmente ao desencarnar, nós vamos encontrar a realidade tal qual nós a construímos enquanto estávamos encarnados. Isso é deveras preocupante. Porque a morte não transforma ninguém em anjo, não é? Quem não tem asa não consegue voar. Então muita gente pensa assim, vou desencarnar e eles vão fazer uma estátua para mim. É pior, não resolve. Então nós vamos perguntar para vocês assim, pode perguntar? Está todo mundo preparado para desencarnar? Acho que eu nunca fiz essa pergunta, que eu ouvisse um silêncio. Até nem na espiritualidade nós ouvimos esse silêncio aterrador. Porque não é tão fácil assim, né, gente? A gente fala, mas ninguém aqui... Eu sou corajoso, mas eu não sou bobo. Falar é fácil, não é? Então nós vamos imaginar o seguinte, a realidade que nós vamos encontrar no porvir, no amanhã, é a realidade que nós estamos construindo agora. Metáfora de linguagem. Quem assistiu aqui aquele filme Ghost? Pode levantar a mão tranquilo, porque assistir o filme não quer dizer que é velho não, tá? Muita gente, não vou levantar, porque senão vai achar que eu sou velho. Mas o filme é muito atual. Vocês se lembram do espírito desencarnado, ensinando a mulher a levantar a pratinha, fazer isso, fazer aquilo, vocês se lembram? Essa é a parte boa do negócio, né? Mas vocês também se lembram daquele ator que fazia o papel de malvado? Aliás, é sempre bom a gente falar, a gente não tem ninguém malvado aqui, né? Todo mundo com carinha de anjo. Nosso objetivo não é constranger vocês, tá, gente? Mas é importante que vocês tomem contato com essa realidade, porque ainda está a tempo de corrigir. Porque engana-se quem pensa que as pessoas só pensam o bem. A maioria das pessoas pensam muito mais o mal do que o bem. E aí é importante a gente dizer isso, né? Porque a pessoa, às vezes, ela põe um véu nos olhos e não se enxerga. Enxerga o erro de todo mundo, mas não enxerga o seu. Quando ela desencarna, o que acontece? Ela tem uma surpresa desagradável. Olha, mas eu não sabia que era assim. Então, quando nós não pensamos o mal não existe. Vocês querem ter uma noção? Nós vamos fazer um exercício prático. Eu sei que aqui não pode, mas eu vou quebrar a regra. Nós vamos ficar 1 minuto sem pensar o mal. Só para vocês terem uma ideia, nos mundos evoluídos, os espíritos que lá vivem, eles não cogitam da maldade. Eles não pensam mal. Vocês já imaginaram se a gente não pensasse o mal? Vocês acham que a Terra estaria na condição que está hoje? Eu acho que nem Jesus precisaria ter voltado à Terra, encarnado na Terra, para nos trazer dessa forma o Evangelho. Por quê? Porque a gente já teria aprendido a lição. Vocês querem ver? Querem ver mesmo? Então, olha só. Nós temos alguém aqui, uma pergunta clássica. Nós temos alguém aqui que não tem o hábito da fofoca? Calma, gente, ninguém fica nervoso. Ninguém fica nervoso. E por que nós estamos perguntando isso? Para ver se a gente conseguiu entender a mensagem de Jesus. Porque é disso que Jesus está falando. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Esse é um código de conduta dos mundos evoluídos, dos mundos puros, porque a regra básica nos mundos evoluídos
é, por exemplo, a fraternidade. Não existe fronteira. As pessoas que lá vivem não pensam mal, não faz mais o mal. Coisas básicas, não joga lixo na rua, não passa ninguém para trás, não engana ninguém. Vocês acham que se na Terra a gente já vivesse esses conceitos, a gente precisaria estar frequentando um centro espírita, templo religioso? Vocês acham? Nesses mundos puros, não tem templo religioso, não. Porque não precisa. As pessoas não adoecem. Porque, por exemplo, a doença, ela tem a sua origem na prática da maldade. Porque o sujeito, quando faz fofoca da vida dos outros, ele atrai para ele companhias desagradáveis, doentes do plano espiritual, vibrações pesadíssimas, e que com o tempo essas vibrações vão se transformar em doença. É difícil falar assim, não é, gente? Era muito mais fácil fazer uma palestra bonita, com palavras bonitas, todo mundo ia sair daqui batendo asa, mas ninguém ia entender nada. Então, o que a espiritualidade está perguntando é o seguinte: nós estamos assimilando o conceito. O sujeito vai desencarnar e chegar no plano espiritual e falar assim: nossa, eu fui no Glacos. Vou exagerar, não, né, gente? Mas 250 reuniões. Está lá na ficha. A espiritualidade vai perguntar assim: e aí, você foi 250 reuniões? O que você aprendeu em 250 reuniões? Porque a espiritualidade não está preocupada com a quantidade que você está preocupado. A espiritualidade está preocupada com o que você assimilou e como você vivencia isso. Então nós precisamos vir para o terra a terra e entender essa mensagem de Jesus. Porque a espiritualidade está falando com a gente o seguinte: olha, em poucos anos a terra se tornará um mundo regenerado. E nós estamos vendo aí as consequências do egoísmo, do orgulho, não estamos? Guerra, fome, miséria, tragédias morais de todos os níveis, que parece que não tem solução, mas vai ter, está tendo. Porque nós temos milhares de pessoas desencarnando e deixando a Terra, e tantas outras vão desencarnar, porque é a limpeza espiritual que está sendo feita no orbe. E os Espíritos estão dizendo para a gente o seguinte: que as pessoas que ainda tiverem propensão à maldade, o que não é o caso de vocês que vêm na casa de Glacos. Porque eu conversando com a dirigente da reunião, ela falou assim: Nassib, você pode ficar tranquilo. Eu vou afiançar os que aqui frequentam. Só espíritos mais evoluídos. Ninguém fofoqueiro, ninguém maldoso, ninguém egoísta, ninguém orgulhoso. Você não estava mentindo, estava? Nem o Glacos. Então a espiritualidade está falando com a gente que as pessoas que tiverem essa propensão não vão ficar na Terra. Ô, gente, ouvir isso é muito difícil. Falar é mais fácil do que ouvir. Porque você vai falar assim: eu não sabia. Você quer apostar que alguém vai desencarnar e vai chegar lá e falar que não sabia? Muita gente fala. Eu li o Evangelho, li a Bíblia, ia no Glacos, ia em tal lugar assim, mas eu não sabia. Se eu soubesse que fofoca faz tanto mal a alguém, eu não seria fofoqueiro. Você faz uma fofoca que prejudica uma pessoa que vai te custar 20 encarnações de sofrimento. Porque a fofoca que você contou sobre aquela vida daquela pessoa, você desfez uma família. Pai, mãe e 3 filhos. A sua fofoca destruiu aquela família. Claro que vocês não estão nesse nível aqui de fofoca, né, gente? As fofocas de vocês são mais assim, sutis, né? Ninguém fala da vida dos outros. Estão entendendo? Falta quantos minutos? 15. Estou perguntando porque é muito assunto. Então, como falta só 15 minutos,
Eu estou lembrando de uma passagem muito bonita aqui para acalmar vocês, né? Vocês vão sair daqui hoje e falar, nossa, eu fui no Glacos, acho que hoje eu não deveria ter ido no Glacos. Porque ouvindo isso, voltar para casa, você vai começar a pensar quando você tiver as suas atitudes, né? No mínimo, você vai começar a pensar. Francisco de Assis, certa feita, começou um trabalho numa região da Umbria voltado especificamente à caridade. Buscou alguns companheiros e ali eles começaram a construir uma instituição e começaram a acolher as pessoas que tinham dificuldade, que tinham necessidade, pessoas doentes. E Francisco de Assis já era um espírito de escola, muito evoluído, muito. Está na classe dos espíritos considerados puros por nós. E dentre essa equipe de Francisco de Assis, tinha um trabalhador que tinha um desejo, ele tinha um sonho. E o sonho dele era encontrar-se pessoalmente com Jesus. Era um sonho simples, né, gente? Quase ninguém quer encontrar-se com Jesus, não é verdade? Ele tinha esse sonho. Ele tinha esse desejo. Então, ele era um dos trabalhadores mais assíduos dessa equipe de Francisco de Assis. Então, durante 25 anos, ele desenvolveu a sua tarefa. A vida daquelas pessoas era fazer a caridade. Eles não faziam mais nada. Atravessaram uma vida numa instituição onde existiam milhares de pessoas paupérrimas. E o único objetivo deles era trabalhar para amparar essas pessoas. Mais nada, era só isso. Imagina uma vida dedicada dessa forma? Quem de nós aqui dá conta? Então, todo dia, ao deitar-se, ele fazia uma prece. Senhor, muito obrigado pelo dia que se encerra na minha vida. Elevo os meus pensamentos na certeza de ter atingido o meu compromisso de ser aquela pessoa que leva a sua imagem ao coração daqueles que batem as portas dessa casa de caridade. Abençoa os meus trabalhos, abençoa a minha mente e o meu coração. Que eu amanhã possa levantar-me fortalecido para mais uma vez servir-te de instrumento àqueles que aportarem a nossa casa. 25 anos, ao amanhecer, a mesma forma. Certa feita, ao encerrar-se o dia, a noite se aproximava, ele recolheu-se ao quarto e o quarto dele dava de frente para a porta de entrada da instituição. Cerrou a porta, preparou-se para dormir, fechou os olhos, sentou na cama e começou a proferir mais uma prece. Mas quando ele iniciou a prece, ele sentiu no ambiente que uma luz, um perfume penetrava o ambiente. E sentia o seu espírito deixar o corpo físico, tamanha a sensação de prazer que lhe era transmitido naquele momento. Os olhos encheram-se de lágrimas. E mentalmente ele continuou a prece, mas não deu conta. Num átimo de segundo, ao abrir os olhos, voltou-se para os pés da sua cama e quem estava lá? Jesus. As lágrimas vieram-lhe aos olhos mais uma vez, e o coração enobrecido deixou-se levar pela meiga lembrança de Jesus,
nos primeiros tempos, emocionado, pensou consigo mesmo, né? 25 anos de trabalho. E Jesus veio visitar-me pessoalmente. Eu até queria trocar de lugar com ele, mas ainda não estou nessa condição. Ele ensaiou levantar-se para ir na direção de Jesus, e então alguém bate na porta. A campainha daquela época toca. Era o ferrolho, né? Grande, batendo na porta. Ele saiu da sintonia, porque barulho daquele. Ao sair da sintonia, ele pensou assim: puxa vida, 25 anos esperando encontrar-me com Jesus. Receber a visita. De vez em quando a gente não recebe uma visita inconveniente na nossa casa, né? Ele falou assim: puxa, 25 anos. Aí ele já baixou o padrão vibratório. Na hora que eu vou falar com Jesus, alguém bate na porta. Não é possível, não acredito. Até na hora do encontro com Jesus, alguém bate na porta. Desceu a vibração. É quando a gente começa a reclamar da vida. Eu sei que essa turma aqui não reclama, né? Porque o pessoal já é top. Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele, decepcionado, né? Jesus penetra-lhe os pensamentos, vai na base da sua existência. A porta bate novamente, a campainha bate novamente. Então ele pensa: eu vou até Jesus e realizo o meu desejo, ou eu atendo a porta? Levantou-se, definitivamente. Olhou para Jesus, olhou para a porta. E aí ele toma uma decisão rápida. Ele vai, abre a porta. Quem estava lá? Um mendigo, um estropiado, um faminto. Ele colocou ele para dentro e ficou pensando: puxa vida, Jesus vai embora mesmo, não vai ter jeito, depois ele volta. Atendeu o mendigo, fez o trabalho, pacientemente o mendigo foi embora. Quando ele volta ao quarto, ele já não imaginava que Jesus estivesse no quarto. Mas quando ele abre a porta, quem estava lá? Jesus. Jesus então olha para ele, abre os braços e chama. Consola, olha para ele e diz: se você não tivesse ido abrir a porta, eu teria ido embora. Eu fico imaginando, para mim foi uma das maiores lições de evangelho que eu já tive na minha vida. Se você não tivesse socorrido o mendigo, eu teria ido embora. Então, essa luta que Jesus traz para a gente, não é? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. É exatamente essa. Para que a gente atenda a porta. Para que a gente aprenda a lição. Para que a gente assimile o conceito, além da religiosidade. Porque muitas pessoas estão preocupadas com religiosidade, com manifestações exteriores. E o espírito, quando entende o conceito da lei de amor, não precisa mais de manifestação exterior. Não precisa mais de religiosidade. Agora que o negócio ia ficar bom, tá, gente? Mas está na hora de encerrar. Porque o remédio é dado a gotas. Alguém não entendeu a lição? Ótimo, todo mundo entendeu. Então nós estamos agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, aos dirigentes dessa casa, esperando que todos tenham aprendido o conceito. Nada de fofoca, tá, gente? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje,
agora e sempre. Que assim seja.